Boa noite. Bom dia, né? Não sei a hora que vocês vão ver a aula aí. Ninguém teve interesse em participar da aula. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver alguns exercícios daquele exercício, né? Da oficial 2, da parcial 2, para entregar. E aí, depois, quem tiver interesse, pode acessar lá. Essa aula vai ser gravada também, como todas as outras. Quem tiver interesse pode acessar para assistir a aula, né? Então, ok. Deixa eu só abrir aqui a nossa apresentação. Pois bem, a nossa parcial 2, ela trata a respeito de transformadores, ok? Nós vimos na última aula toda esse conceito de transformadores. E aí, nós resolvemos também o exercício 2.1 na última aula. Da mesma forma, agora, nós temos aqui o exercício 2.2. Dá para notar, se a gente olhar aí, que o exercício 2.2 ele é idêntico ao exercício 2.1, correto? Então, esse exercício 2.2 eu não vou resolver, afinal já resolvi um exercício idêntico a ele, que é o 2.1, e vocês têm plenas condições aí de resolver, então, esse exercício 2.2, que é a mesma coisa. E aí nós vamos também para o exercício 2.3, né? O exercício 2.3, ele é basicamente a mesma coisa também. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nessa fórmula, né? Essa fórmula usa o fluxo máximo, correto? Da mesma forma, ela usa o enrolamento do primário, a frequência, 2πf aqui, né? Uma velocidade angular. E aí, ela usa também a tensão do primário. Porém, a tensão do primário aqui é uma tensão eficaz, RMS. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, na questão 2.3, né? Ele está falando aqui para a gente, ó, um fluxo magnético de pico de 1,6 Tesla, né? Uma densidade de fluxo magnético. Isso significa o quê? Que 1,6 é o fluxo máximo, né? Se 1,6 é o fluxo máximo, nós, para acharmos, né, o nosso fluxo, ele já está aqui em densidade de fluxo máxima. Portanto, quando a gente converter, ele já vai converter para a gente em fluxo máximo. E a fórmula aqui que nós devemos usar, né, para encontrar, na verdade, ele está pedindo o número necessário de espiras, né, para atingir a densidade de fluxo. Nos deu a área aí, então, quando a gente encontrar o fluxo máximo, a gente vai poder jogar nessa fórmula, correto? Encontrar, assim, o número de espiras, né? Do primário, obviamente, porque a gente está aí gerando um fluxo máximo diferente de quando no secundário a gente está aí absorvendo, né? Transformando esse fluxo em corrente elétrica, através das leis de Ampere e Lenz. Então, agora nós vamos resolver aqui rapidamente o exercício 2.3. Vou só ligar a câmera aqui. Deixa eu só ver se eu consigo usar um aplicativo que ia facilitar muito a nossa vida aqui, ó. Deixa eu ver. Não vou conseguir usar, não. Não vou conseguir usar. De todo jeito, eu vou usar o OBS, como a gente sempre usa. Tá aí a nossa câmera, né? E aqui a nossa folha. Vou ver onde que eu coloquei as canetinhas. Um aqui, outro aqui.
Ok. No exercício aí, ó, que é o exercício 2.3, né? Vou colocar aqui exercício 2.3. No exercício que é o exercício 2.3, nós vemos o seguinte, ó. Vamos lá. Ele nos conta aqui, ó, a área de seção reta, então ele já dá a área para a gente, né? Vou só anotando aqui, a área é igual a 20 centímetros quadrados. Nós temos também a tensão primária, né? Que é a chamada V1 ou VP, de 115 volts, obviamente eficaz, né? E nós temos aí uma frequência de 60 Hz, com uma densidade de fluxo, reparem bem, de pico, ou seja, densidade de fluxo máximo, igual a 1,6 teslas, correto? Então, ele está nos pedindo aí, ó, o número de espiras necessário. Então, ele está querendo saber o N1 ou o NP, né? Quantidade de espiras do primário. Ok, então aí estão os dados da nossa questão, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, como ele nos deu diretamente o fluxo máximo, né? E nós usamos aí, no caso, na fórmula, o fluxo máximo, ele nos deu a densidade de fluxo máximo e nos deu a área. Então a gente tem condições de que, haja visto que a densidade de fluxo é igual a fluxo por área, portanto, a densidade de fluxo máxima é igual ao fluxo máximo por área, ok? Então, ele já nos deu o fluxo máximo. Eu coloco aqui 1,6 Tesla, né? 1,6 Tesla. Estou querendo achar o fluxo máximo e vou dividir aí pela área. A área a gente tem que lembrar sempre de converter, né? Ela está em centímetro quadrado, para a gente passar para metros quadrados, eu vou fazer vezes 10 a menos 4, correto? Então, o nosso fluxo máximo, ele basta a gente multiplicar, né, esses dois termos aqui que a gente vai achar o nosso fluxo máximo. Deixa eu só pegar uma calculadora. Ok. Tem que multiplicar aqui 1,6 teslas por 20 expoente 4 negativos. Beleza. Multiplicando aí eu tenho 3,2 microweber, né? 3,2 miliweber, desculpa. Miliweber. Então, esse aí é o nosso fluxo, correto? Nosso fluxo máximo. Então, agora a gente vai usar aquela formulazinha que a gente viu lá no início, que nos diz que, né, o fluxo máximo ele é igual a essa fórmula. O fluxo máximo ele é igual à tensão no primário dividido por raiz de 2 vezes π vezes F vezes N do primário. Beleza? Então, nós temos aí, ó, o seguinte. Nós podemos aí passar todo mundo multiplicando, né, para o outro lado, correto? Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Beleza. Ok. E quando a gente passa todo mundo multiplicando para cá, nós vamos ter que o V1 ele é igual ao fluxo máximo. Deixa eu só mudar para a câmera aqui, né? O V1 ele é igual ao fluxo máximo vezes raiz de 2 vezes π vezes F vezes N1, correto? E o exercício está pedindo exatamente quem? O N1.
Então, a gente foi passar isso tudo para lá. Na verdade, a gente não precisava passar tudo, né? A gente podia ter passado só o N1 e jogado o fluxo máximo para baixo. Mas tudo bem, já que passamos, nós vamos isolar o N1 e dizer que o N1 ele é igual ao V1 dividido pelo fluxo máximo vezes raiz de 2 vezes π vezes f, isso aí, vezes mais nada, né? E aí nós acabamos aqui de montar a nossa equação, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, que N1 ele é igual ao nosso V1, que é 115 volts, já está em eficaz, sobre 3,2 miliweber, correto? Que a gente já calculou o fluxo máximo, vezes raiz de 2, vezes π, vezes a frequência, que é 60 Hz, ele nos deu aqui. Então, nós temos aí um N1 igual, vamos calcular aqui, ó, 115, 3,2 point 3 negativos, raiz de 2, π, 60. Ok, nós temos aí, ó, um N1 igual a 134,81 espiras, né? Como todos nós sabemos, não existe espira quebrada, né? Não tem como eu dar 0,81 voltas em torno do núcleo. Então, ó, vamos entender o que ele pediu para a gente. Calcule o número necessário de espiras para atingir uma densidade de fluxo magnético de pico de 1,6 Tesla. Portanto, se eu falar que é 134 espiras, eu estou mentindo. Porque eu não vou atingir aquela densidade de fluxo, vou atingir um pouquinho menos. Então, o que eu tenho que fazer aqui é arredondar para cima. Portanto, né, o nosso N1 ele tem que ser, no mínimo, 135 espiras. Está aí a nossa resposta do exercício 2.3. Vou ver se entrou alguém na aula. Não. Então, nós vamos agora resolver o exercício 2.4, né? Mentira. 2.4, ele é o mesmo exercício, porém com 50 Hz. Então, 2.4 nós não vamos resolver. Beleza, essa parte aí de magnetização de primário já está ok, esses exercícios dá para a gente entender bem. E aí, nós vamos para outra parte, né? Que outra parte? A parte aqui de relação de impedâncias, correto? E eu vou deduzir aí, ó, como se chegou, né, a essa fórmula de relação de impedâncias. É bem simples, né? Vou fazer essa dedução aqui, ó. A nossa câmera. Deixa eu tirar aqui. Ok. Então, vamos lá, ó. Relação de impedâncias. Beleza? Usei simbolizando impedância, como já é de praxe. Bem, impedância, nós sabemos que é a mesma coisa de resistência, correto? Porém, ela também é envolvida aí com os nossos números imaginários, né? Ou seja, com a nossa indução e com a nossa capacitância, ou reatância capacitiva e reatância indutiva. A impedância seria a soma de todos esses elementos resistivos e também indutivos e capacitivos, correto? E aí nós vamos aí deduzir essa relação de impedâncias do transformador entre primário e secundário. Veja bem, nós já sabemos que a tensão do primário sobre a tensão do secundário é diretamente proporcional à quantidade de espiras do primário sobre a quantidade de espiras do secundário. Isso aqui é óbvio para a gente, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar aqui a tensão do primário, que vai ser igual a N1 sobre N2 vezes quem? V2 que passou multiplicando. Com isso, eu isolei aí a minha tensão do primário. Vou fazer a mesma coisa com a corrente, porém a corrente ela é inversamente proporcional, né? Como a gente já viu. Portanto, aqui ó, é N2 sobre N1.
Do mesmo jeito, eu vou passar o I2 multiplicando e isolar a minha corrente no primário, que vai ficar igual N2 sobre N1 vezes quem? Vezes o I2. Com isso, nós isolamos a corrente no primário e a tensão no primário, correto? E aí, para a gente chegar na impedância do primário, nós vamos usar aí lei de Ohm, né? Que diz que a impedância ela é igual ao quê? A tensão sobre a corrente, beleza? Lei de Ohm aí, né, gente? Tensão é igual a V vezes I. Desculpa, tensão é igual a R vezes I. No caso aqui, nós estamos trabalhando com impedância no lugar da resistência. Então, nós podemos aqui, ó, nós já isolamos V1 e I1. Nós vamos jogar aqui em cima para a gente tentar achar aí uma forma para se chegar no Z1, ou na impedância do primário. Então, nós dizemos aí que a impedância do primário é quem? É N1 sobre N2 vezes V2. Ou vamos colocar isso aqui tudo junto, ó, de uma vez, né? Sobre o I1, que é quem? N2 vezes I2 sobre N1. Essa é a nossa impedância no primário. Nós podemos passar esse termo para cá invertido, correto? Porque como ele está multiplicando aqui, desculpa, como ele está dividindo, eu posso multiplicar ele inversamente, né? Álgebra aí, ó. Então, vamos lá. A nossa impedância no primário, ela vai ser igual a N1 vezes V2 sobre N2 vezes esse termo invertido, correto? Então, vai ficar N1 sobre N2 vezes I2. Apenas invertir esse termo aqui, né? E aí, agora a gente multiplica todo mundo, essa galera toda aí, ó. Vai ficar Z1 é igual a N1 vezes, olha o outro N1 aqui, ó. N1 vezes V2 sobre N2 vezes N2 vezes I2, correto? Então, a gente pode falar que isso aqui, ó, é N1 ao quadrado e N2 ao quadrado. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e dizer que N1 sobre N2 ao quadrado vezes V2 sobre 2, ok? Nós podemos fazer isso. E aí a gente vai chegar aqui em outra fórmula, na mesma fórmula de lei de Ohm, que diz o quê? Que Z2 é igual à tensão do secundário sobre a corrente do secundário, né? Lei de Ohm. Portanto, eu posso substituir isso aqui por Z2. Aqui é Z1, né? Então, o nosso Z1 ele vai ser igual a quem? N1 sobre N2 ao quadrado vezes quem? O meu Z2. Ok? Isso aqui também, gente, ó, N1 sobre N2, o que é? É a nossa relação A de espiras, correto? Então, eu posso também falar que essa fórmula de Z1, ela pode o quê? Ser A ao quadrado vezes C2. Essas duas fórmulas aqui estão corretas, correto? Então, aqui nós relacionamos a impedância do primário e a impedância do secundário. E assim nós deduzimos a fórmula. Para quê? Para fazer essa conversão entre primário e secundário, rebater essas impedâncias, né? E esse rebatimento de impedância aí, ó, ele é muito... Peraí, deixa eu só compartilhar aqui. Esse rebatimento de impedância, ele é muito usado, ele é muito útil para a gente, principalmente em CEP, né? Sistema elétrico de potência. Quando você vai trabalhar com N transformadores de diferentes potências, né? Em uma linha, se você tiver que usar a relação de transformação toda vez para trabalhar com carga de secundário, é uma coisa muito onerosa, muito trabalhosa. Então, a gente usa esse artifício para quê? Para poder converter essas impedâncias do secundário para o primário. E aí, essas impedâncias que envolviam relação de transformação, elas vão virar apenas uma impedância, correto? Elas não vão ter mais a relação de transformação envolvida. Então, é como se a gente tivesse vários indutores, né? E resistores aí em série, que é muito mais fácil de se resolver do que ficar trabalhando com relação de transformação entre primário e secundário, principalmente se tratando de um transformador trifásico, né? Então, isso aqui é muito útil, né? Essa relação de impedâncias entre primário e secundário é muito útil, principalmente nessas matérias próximas aí de CEP, Sistema Elétrico de Potência.
Ok, então agora nós vamos lá para a apresentação. Nós acabamos de fazer o quê? Deduzir essa fórmula, correto? É a mesma fórmula. Repare bem que é a mesma fórmula que nós chegamos aqui, ó, né? Ok, então nós provamos que realmente a impedância do primário é igual à relação de transformação ao quadrado vezes a impedância do secundário. Portanto, aí nós temos aí algumas considerações a fazer com relação a isso, né? Que tipo de considerações? No caso, por exemplo, quando a gente está trabalhando aqui, um circuito real de um transformador é o seguinte: a gente tem a alimentação do primário, correto? Então aqui eu tenho uma fonte alimentando o primário, né? Tem uma corrente aqui que vai concatenar nessa bobina, né? E vai transformar, né? Essa variação de fluxo magnético aí, concatenada na bobina, em densidade de fluxo magnético, em fluxo magnético, que irá circular no núcleo, correto? E vai aqui gerar uma tensão que obedece, né? Aquela relação de transformação N1, N2. E essa tensão aqui vai gerar uma corrente que vai circular pela impedância do secundário. Ó, vamos entender aqui o que foi isso. Esse circuito que tem a nossa impedância no secundário é idêntico a esse circuito aqui da impedância do primário. Ah, por que idêntico? Porque eu usei aquela fórmula, né? Então a impedância no primário rebatida, né, do secundário, é a mesma coisa que Z2 vezes N1 sobre N2 elevado ao quadrado, né? Então esse circuito é idêntico, eletricamente falando, a este circuito. Beleza? E como eu tenho aqui um curto-circuito no secundário, significa que eu vou ter um curto aqui também nessa bobina, né? Eletricamente falando, gente. Então, este circuito também é equivalente aos outros dois. Veja bem, o quanto ficou mais simples de se trabalhar. Aqui eu tinha um transformador, né? Aqui eu tinha um transformador com relação de transformação, espira, fluxo magnético. E aqui eu apenas tenho uma impedância em série com essa tensão V1. Então é isso que eu estava falando ali com relação ao sistema elétrico potência. Quando a gente faz essa conversão, né, essa relação de impedância de secundário para o primário, eu elimino muito. Na verdade, eu simplifico muito os cálculos, né? Quando eu vou trabalhar com N transformadores, principalmente quando a gente vai trabalhar em sistemas elétricos, né? De potência, de maior potência. Então, aqui, ó, os três circuitos são indistinguíveis, eletricamente falando, quando seus desempenhos são observados a partir do terminal AB. Ou seja, né? Para um observador aqui desse terminal AB, eletricamente falando, esse circuito é igual a esse, né? Não tem diferença alguma. Então, ó, esse modo de transferir impedância de um lado para o outro de um transformador é conhecido como referir ou refletir a impedância para o outro lado. Recurso muito utilizado em CEP, né? Sistema elétrico potência. Foi o que eu falei aqui também. Ok. Então, aqui tem outra forma de se expressar, né? Ó, nós tínhamos aqui uma impedância no secundário. Lembrando, impedância é a somatória da resistência com as reatâncias, né? No caso aqui, um resistor e um indutor. E ela foi rebatida para o primário. Ela era R2x2, virou R'2x'2. Como? Através daquela fórmula que nós vimos, né? Nós vamos fazer aí alguns exercícios para fixar essa questão. Então, ó, vamos fazer um resumo de transformação geral de transformador, né? Ó, a relação de transformação, ela é igual a quem? Espíritos do primário sobre espíritos do secundário, que é diretamente proporcional a quem? Tensão no primário, tensão no secundário. E que é inversamente proporcional a quem? A corrente aqui eu cruzo, ó. Então é a corrente do secundário sobre a corrente do primário. E a impedância, ela tem a relação dobrada, correto?
esse mesmo A aqui, ó, ele é dobrado aqui na impedância. Então, essa relação com ela é dobrada entre a impedância. Então, ó, NP vezes IP é igual a NS vezes IS. E VP vezes IP é igual a VS vezes IS. O que isso aqui significa? Que a potência no primário ela é igual à potência no secundário, correto? Em um transformador ideal. Na maioria das vezes, esses transformadores aí, a gente vai considerar ele como ideal, né? Na nossa matéria, nós vamos considerar ele como ideal. E aí nós partimos para o exercício 2.5, que pede exatamente isso para quê? Para a gente rebater essa tensão que estava no secundário, desculpa, essa impedância que estava no secundário para o primário. Ó, ele nos deu aqui, né, uma impedância, ou seja, nós temos aqui, ó, 1 ohm, que é essa resistência, e nós temos aqui 4 ohms, que é essa impedância, correto? Ó, 1 mais J4. Nós temos também a relação de transformação, que é igual a quê? 5:1, ou seja, N1 sobre N2 é igual a 5. Então aí ficou muito fácil para a gente resolver, né, essa questão 2.5. Como? Nós vamos resolver ela agora. Vou colocar aqui no Teams. Ó, então questão 2.5. Nós temos aí uma impedância igual a 1 mais J4, correto? Nós vamos rebater essa impedância do secundário, para o primário. Como? Utilizando a fórmula que a gente acabou de deduzir. Nós temos também um A, que é igual a N1 sobre N2, igual ao quê? A 5, né? Então aí fica fácil, por quê? A impedância no primário, ela é igual a N1 sobre N2 ao quadrado, vezes Z2, nós acabamos de deduzir. Então, esse Z1 aqui, eu posso chamar ele de quê? De Z'2, ou seja, a impedância rebatida do secundário, né? Para o primário. Então, eu tenho aqui, ó, 5, que é a nossa relação de transformação, ao quadrado, vezes Z2, que é o quê? 1 mais 4J. 5 ao quadrado, 25. Então, eu tenho aqui Z'2, ou a impedância rebatida do secundário, ela é igual a 25 mais 100J. Só multipliquei aqui, né? Então, esse aqui é a nossa impedância rebatida do secundário. E na letra A do exercício, ele pede exatamente para quê? Para a gente desenhar um circuito equivalente, né? Cuja impedância em série seja referida ao primário com valores das impedâncias. Ok. Então, vamos desenhar aqui o circuito, né? Nós temos aqui o V1 nos terminais. Nós temos aqui um resistor, um indutor e aqui o nosso transformador. Correto? Quanto que vale esse resistor? 25 ohms, acabamos de calcular. Quanto que vale esse indutor, essa reatância indutiva? 100 ohms. Tá aí, então, a letra A, né? Que é o quê? A representação gráfica deste rebatimento aí de impedâncias, correto? E aí nós partimos para a letra B. Ele está falando que para uma tensão eficaz primária de 120 volts, se um curto-circuito conectado entre os terminais do secundário, calcule a corrente do primário, a corrente que circula no curto-circuito. Ok, então é exatamente isso aqui, ó. Nós fechamos um curto aqui no secundário e aplicamos aqui uma tensão de 120 volts, é isso? Exatamente. Ó, então, para os pontos aqui A e B, como nós deduzimos lá, ó, para o observador aqui, eletricamente falando, no ponto A e B, é a mesma coisa do que? Disso aqui, ó. Beleza?
É como se eu tivesse um resistor de 25 ohms e uma reatância indutiva de 100 ohms em série, né? Isso aqui é muito fácil para a gente calcular aí. Está pedindo a corrente, né? É muito simples para a gente calcular, porque a gente vai usar aí lei de Ohm básica, né? Então, ó, a corrente no primário, ou I1, ele é igual a quem? A V1 sobre Z1. Nós acabamos aí de ver que I1 é igual a V1. Isso aqui, ó, desculpa, vou fazer aqui embaixo. O I1 é igual a V1 e que Z1 equivale a Z'2. Beleza? Então, eu posso falar aqui que aqui embaixo é quem? Z'2. Então, nosso I1 é igual a V1, a gente tem aqui que é 120 volts, dividido aí pelo nosso Z'2 que nós calculamos, que é o quê? 25 mais 100J, ou J100. Cada um escreve de uma maneira aí, né? Não interfere em nada nos cálculos. E aí, nós vamos chegar aí a um I1, que eu já calculei aqui, de 0,28 menos J1,13 amperes. Mas, né, para a gente trabalhar com essas grandezas de transformadores, de corrente, o ideal é que a gente trabalhe na forma polar, né? Por quê? Porque assim fica mais fácil da gente enxergar a questão da relação de fator de potência. Então, convertendo, né, da forma retangular para a forma polar, eu vou ter que um I1 de 1,16 defasado de menos 76 graus. Correto? Então, essa é a nossa corrente no primário, ok? A corrente no secundário, nós temos que pensar o seguinte: nós temos uma relação de transformação aí de 5. Isso significa que eu tenho 5 voltas aqui para cada uma de cá, correto? Então, esse transformador é um transformador abaixador de tensão. Se ele é abaixador de tensão, ele é o quê? Elevador de corrente. Porque eles são inversos, né? Na relação de transformação. Então, aí nós chegamos na seguinte conclusão, que I2 é igual a I1 vezes a relação de transformação, que é 5. Então, o nosso I2 nada mais é do que 5,8, né? Multipliquei aqui, ó. Defasado de menos 76 graus amperes. Essa aqui é a nossa corrente no secundário. Morreu Maria, exercício 2,5 feito. Ok. Vou apagar aqui. 2,5 feito. 2,6, a mesma coisa, então não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem aí. 2,7. Vamos olhar a questão do 2,7 então. Tá? Na verdade, 2,7 é a mesma coisa, né, gente? Ó, um transformador deve ser usado para transformar a impedância de um resistor de 75 ohms em uma impedância de 300. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rebater essa impedância de 75 ohms para 300. Beleza? Está pedindo para calcular a relação. Ó, nós vamos usar a mesma fórmula, correto? Exercício 2,7. Não devia ter desligado a minha luz. Gente, a mesma coisa. 2,7.
Porém, o que ele está pedindo agora? Ele está pedindo para rebater um Z2 de 75 ohms para um Z1 de quê? 300 ohms. Então, tem aí Z1 e Z2. E ele está me pedindo qual a relação de transformação para isso. Vou jogar na mesma forma. O Z1 ele é igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes Z2. Beleza? Isso quer dizer que N1 sobre N2 ao quadrado é igual a Z1 sobre Z2. Passei Z2 dividindo. E quer dizer que N1 sobre N2 é igual a Z1 sobre Z2 raiz quadrada. Correto? E N1 sobre N2 é exatamente o que ele está pedindo para a gente, né? Então, eu vou dividir aí, ó, 75 por 300. Desculpa, Z1 é 300, né? 300, deixa eu fazer de novo aqui, ó. N1 sobre N2 é igual a 300 sobre 75, que dá 4, né? E aí nós vamos chegar aí, 4, raiz de 4 é igual a 2. Então, a nossa relação de transformação é igual a quê? 2. Então, eu tenho que ter o dobro de espiras no primário para o secundário. Ou seja, eu tenho que ter um transformador abaixador. Tá aí a resposta da letra A. E na letra B, ele está falando que se o transformador tiver 1000 espiras no primário, quanto ele terá no secundário? N1 sobre N2 é igual a 2. N1 não vai ser 1000? É igual a 2 sobre N2? Então, N2 é igual a 1000 dividido por 2. Ou seja, resposta N2 é igual a 500 espiras. Muito simples, né, se fazer essa questão. Vamos para a próxima. Uma apresentação aqui. 2.8. Um resistor de 150 ohms é conectado no secundário. Isso aqui também é a mesma coisa. Vou deixar para vocês resolverem aí. Não tem nenhum segredo. Beleza? É a mesma forma. Vamos ver o que está compartilhando aqui. 2.9. 2.9 é a mesma coisa também, correto? Não tem diferença. Vamos resolver ele aqui, ó. Uma carga consistindo em um resistor de 5 ohms. Então, nós temos um resistor de 5 ohms. E nós temos aí, ó, um indutor de quê? De 2,5 mH. Nós temos uma relação de transformação igual a 20 sobre 120. É um transformador elevador. E um V1 igual a 110 volts, com uma frequência de 50 Hz. E aí ele está nos perguntando aí, qual calcule a corrente de carga eficaz. Ok. Ele nos deu a tensão eficaz, então tá fácil. Vamos lá. Nós temos todos esses dados aqui, ele está pedindo para nós a corrente no primário. Calcule a corrente de carga, corrente no secundário. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é converter essa questão aqui de impedância para reatância, indutiva, correto? Porque ele nos deu aqui impedância. Ele não nos deu a reatância, né? Reatância em ohms. Ele nos deu impedância. Então, nós sabemos que o XL, ou a reatância indutiva, ela é igual ao quê? 2π vezes F vezes L. Né? Então, tem aqui que o XL é igual a 2π vezes 50 Hz, que ele nos deu a frequência,
vezes o L, que é 2,5, vezes 10 a menos 3. Então, eu vou chegar no XL aí de... Deixa eu ver aqui. Vou olhar aqui direto, que é mais fácil que calcular. Eu vou calcular. Quem sabe eu errei nos cálculos. Então, ó. 2π50, 2,5 expoente de 3 negativos. Multiplicando todo mundo, nos deu aí 0,785 ohms. Agora sim, é uma reatância indutiva, né? Então, agora nós temos aí a nossa carga, né? A nossa impedância, correto? Está no enrolamento de baixa tensão. O que a gente vai fazer? A gente vai refletir para o primário, para a gente poder aí calcular, né? Dá para fazer assim ou dá para fazer por relação e transformação também. Tanto faz. Mas como nós estamos trabalhando aí com refletir, né? As impedâncias, vamos fazer refletindo as impedâncias. Então, ó, nós temos a fórmula aí, ó, que Z1 ou Z2 refletido é igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes Z2. Beleza? Tá aqui nossa fórmula. Então, nosso Z2 refletido, ele vai ser igual a 20 sobre 120 ao quadrado vezes quem? 5 mais J 0,785, que é a nossa impedância, né? Então, nós vamos ter aqui o Z refletido no secundário igual a... Vou pular aqui. 20, 120, dividido ao quadrado. Beleza. Nos deu aí, refletindo ao secundário, uma impedância de 140, igual tem 140, vezes 10 a 3. Defasado de 8,922 miliohms. Essa aqui é a impedância refletida ao secundário, né? Nós acabamos de calcular. Essa impedância refletida ao secundário vai nos dar aí uma corrente de primário. Nós podemos calcular aí através da tensão, né? Então, a corrente do primário, ela vai ser V1 sobre Z'2. A tensão é igual a 110, dividido por Z'2. Não vou reescrever aqui, ó. Então, nosso 1 vai ser o quê? 110 dividido por essa impedância. Nós vamos chegar aí, ó, em uma corrente de 782,41. A corrente está errada, viu, gente? Vou só conferir aqui onde que eu errei. Dividido por 120 elevado ao quadrado. Ok. Vezes 5.
pi 50 Hz 2.6 corrente 3 negativo. Zero vírgula 140 para uma tensão de 110. Dividido por 120. Vamos pensar o seguinte, a relação de transformação aqui, ó. A relação de transformação nesse exercício é 20 sobre 120. Correto? Então, ó, a relação de transformação, que é igual a A, é 20 sobre 120. É isso? Sim. Então, isso significa que nos dá uma relação de transformação de, 166,67 vezes 10 a 3. Ou 0,167. Ou seja, isso é um transformador baixador de tensão, porém ele é um elevador de corrente, né? Se ele é um abaixador de tensão, ele é um elevador de corrente. Ok. Se a gente aí disse que o nosso Z'2 ele é igual a relação de transformação ao quadrado vezes o Z'1, nós temos aí que o Z'2 ele é igual a 0,167 ao quadrado vezes o Z'1. Essa impedância vai ficar muito menor, né? Eu tinha achado uma impedância aí, ela vai ficar muito menor no primário. Só que aí eu tenho que pensar o seguinte, no caso desse exercício, ele está conectado aí uma tensão no secundário, correto? Estou tentando ver aqui se eu vou conseguir fazer através desse rebatimento de impedâncias, né? Vamos tentar fazer. O Z'2 vai ser igual a isso aqui, 0,67. Eu já fiz do outro jeito, mas eu queria ver se eu conseguiria fazer através desse jeito de rebatimento de impedância, né? Seria o ideal para a gente. 0,785. Ok. E aí, eu vou multiplicar os dois, ó. Vou chegar aí 1,41. A impedância é muito baixa. Vamos fazer do outro jeito mesmo. Depois a gente compara para ver se vai chegar no mesmo resultado. Então tá aqui, ó. Como que eu posso fazer? Voltando lá no exercício 2.9. Ele nos fala que a relação de transformação ela é igual a 20 por 120. Ok. Então, ele falou também para a gente o quê? Que a tensão no primário é igual a 110 volts. Beleza? Se a tensão no primário é igual a 110 volts, significa que a tensão no secundário ela é igual ao quê? A V1 vezes A, né? Ou seja, V2 é igual a 110 vezes 20 dividido por 120. E o nosso V2 aí, ó, vai ser igual a 18,33 volts, correto? Essa é a nossa tensão no secundário. Oh, desculpa, estava sem estar na câmera, né? Então aqui, ó, relação de transformação 20 sobre 120. A gente pegou o V2 é igual a V1 vezes a relação de transformação. V2 vai ser igual a 18,33. Tensão no secundário. E nós temos uma resistência que nós já calculamos no secundário, correto? Então, para achar a corrente no secundário, basta o quê? Eu dividir aqui, ó, V2 por Z2. E aí a corrente no secundário vai ser igual a 110 volts, é isso? Que é a nossa tensão no... Desculpa, tensão no secundário. 18,33
33 volts, dividido pela impedância, né? A impedância secundária é 5 mais J 0,785. E aí nós vamos ter um I2 igual a 3,62 defasado de menos 8,92 amperes. Então a letra A está aqui, ó, né? Acabamos de calcular a corrente no secundário. E aí a letra B está perguntando para a gente a corrente eficaz que será consumida pela fonte, beleza? Nós podemos novamente usar aí a relação de transformação. Se a tensão está caindo para o secundário, significa que a corrente está subindo no secundário. Isso significa que a corrente está diminuindo no primário. Como assim? N1 sobre N2 é igual a I2 sobre 1. Agora, ele nos perguntou I2, né? O I1, desculpa. Então, ó, eu isolo o I1 e ele vai me dar I2 vezes N2 sobre N1. Então, meu I1 vai ser quem? 3,62, né? Com esse defasagem aí. N2 é 120 sobre 20. Meu I1 vai dar aí exatamente 0,603 defasados pelo mesmo ângulo. Beleza? Amperes. Calculamos aí o I1, que é a corrente absorvida pela fonte, né? E aí ele nos pergunta sobre a potência aparente. Ok, potência aparente nós podemos calcular pelo lado primário, não tem problema nenhum. E significa o seguinte, que a gente tem a tensão do primário e a corrente do primário. Então a gente pode calcular a potência através de V vezes I. Nossa potência vai dar aí 110 através dessa corrente. Aqui nós não vamos conseguir calcular essa potência. O que nós vamos ter que fazer? Calcular a potência na carga, né? Foi o que eles pediu para a gente, ó. Pediu para a gente calcular a potência aparente na carga, né? A potência aparente na carga, ela vai ser igual ao quê? Ao P2, né? Chamado P2. Nós podemos calcular através da tensão, né? Ao quadrado, sobre quem? Sobre a impedância. A tensão ao quadrado aqui nós temos 18,33 ao quadrado sobre a impedância que nós calculamos lá, que é 5 mais J 0,785. Nós vamos chegar aí uma potência igual, né? No caso aqui uma potência aparente, então nós chamamos de S. Uma potência aparente igual a 845,91 VA, né? Que é a nossa unidade medida de potência aparente. E aí ele nos pergunta a potência ativa consumida pela carga. E aí a potência ativa envolve o quê? O fator de potência, né? Nós sabemos aqui que a nossa corrente ela está defasada de menos 8,92 graus, correto? Portanto, o nosso fator de potência é o quê? É igual ao cosseno de menos 8,92, ok? Vai me dar aí um fator de potência de 0,987. Bem alto o fator de potência, né? Obviamente, o transformador tem um fator de potência bem alto. E aí,
nós vamos aí calcular agora a potência ativa, né? Como que eu calculo a potência ativa? Nada mais é do que a reativa vezes o fator de potência, correto? Então, a minha potência ativa vai ser igual a 845,91 vezes 0,987, que me dá uma potência ativa igual a 835,68 watts. Tá aí a resposta da nossa última letra D, ok? 2.9 tá aí. E nós vamos passar agora para o 2.10, né? Que é o último exercício da nossa lista da parcial 2. O 2.10 aí, ele nos fala de um conceito chamado máxima transferência de potência, correto? A máxima transferência de potência, para quem não lembra, vocês devem ter visto isso lá em circuitos, né? Circuitos 2, se não me engano. O que ela nos fala, a máxima transferência de potência? Ela nos fala que a máxima transferência de potência de uma fonte, correto? É quando, ela ocorre quando a impedância da fonte refletida para o lado da carga assumir o mesmo valor de impedância da carga. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, se eu pegar aí, o exercício aqui está falando que tem uma fonte, que pode ser apresentada uma fonte de tensão de 12 volts, em série com uma resistência interna de 1,5 kΩ. Toda fonte tem aí sua resistência interna, correto? Então, o circuito ele é basicamente isso aqui, né, de uma fonte. Quando eu ligo uma fonte aqui, de, qual que é a tensão? 12 volts? 12 volts. Eu tenho que inserir com essa fonte o quê? Uma resistência, que é chamada resistência interna, que ele nos deu aí, que é 1,5 kΩ. Beleza? E eu tenho aqui, um transformador. E eu tenho aqui uma carga. Nós podemos chamar de IRL. Isso aqui é 2.10, né? Tá. Qual que vai ser a máxima transferência de potência desse transformador? Quando esse IRL refletido para o primário for igual a quem? Igual à impedância do primário, né? Então, para a gente resolver aí fica fácil. Por quê? Nós vamos pegar aí, ele está perguntando, calcular o valor de espiras com a qual a máxima potência é fornecida para a carga e a respectiva potência da carga. Ok. Então é o seguinte, nós temos aí, que 1,5 kΩ, correto? E do secundário, 75. Então tem aqui um Z1 de 1,5 kΩ. E um Z2 de quê? De 75 ohms. Beleza? Então, eu preciso ter aí, exatamente essa relação. Que se eu transformar o Z1 em RL, ele vai ter que virar 75 ohms. Então, eu posso simplesmente jogar na fórmula, que é o quê? N1 sobre N2 ao quadrado vezes Z2. Jogando na fórmula aqui, vamos aqui remanejar essa fórmula igual a gente já fez. Nós vamos chegar na seguinte conclusão. N1 sobre N2, a relação de transformação, é igual a raiz quadrada da impedância do primário sobre a de secundário. Beleza? Então, N1 sobre N2 vai ser igual a raiz quadrada de 1,5K sobre 75. Ou seja, nossa relação de transformação, vocês podem calcular aí, vai dar 4,47. E assim nós respondemos a letra A da 2.10, né? Obviamente. E ele está pedindo também a respectiva potência da carga, né? Se a gente tem 4,47, nós temos o quê? Que a corrente do primário, ela vai ser aí,
diminuída, aumentada, na verdade, porque esse é um transformador abaixador, em 4,47 vezes, né? Ok. Então, nós vamos ter aí, ó, a gente tem que lembrar a potência consumida. Qual potência é fornecida para a carga e a respectiva potência de carga. Então, ó, a potência vai ser a somatória desta resistência interna, beleza? Com essa resistência. Essa é a nossa potência fornecida aí, ó. Na verdade, a potência fornecida e a respectiva potência de carga. Não, ele está pedindo só a potência em RL. Potência em RL é mais simples de se fazer, né? Ok. Qual que é a potência em RL? Nós temos aqui uma tensão no secundário igual a quem? V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. V1 é 12 sobre V2 é igual ao quê? 4,47. Significa que o V2 é igual a 12 dividido por 4,47. Então, meu V2 vai ser igual a... Fiz a calculadora, achei. 2,68 volts. Essa é a tensão no nosso secundário, né? Nós sabemos aí que a potência no secundário ela é o quê? A tensão no secundário ao quadrado dividido pela impedância de secundário. Então, a nossa potência de secundária é 2,68 ao quadrado dividido por quem? A impedância lá nós sabemos que é 75. Então, nós temos aí, ó, 96 miliwatts. Beleza? Essa é a potência do nosso secundário, ou a potência da carga, né? Que é igual aí a nossa tensão ao quadrado dividido pela impedância. Então é isso aí, gente. No mais é isso. Bem tranquilo aí. Todas as questões foram resolvidas, correto? E nós vamos agora... Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Isso aqui, a tensão vai diminuir. Então a corrente aqui no caso vai aumentar, né? A corrente aqui no caso vai aumentar. Corrente no primário. Ó, gente, tem um parêntese aqui que eu quero abrir, que é o seguinte. Nós calculamos aqui e julgamos esse 12 volts como aplicados aqui, beleza? Mas na verdade eu tenho uma queda da resistência interna, ok? Como eu tenho uma queda da resistência interna, eu não vou ter aqui 12 volts, ó, nessa relação de transformação. Eu vou ter menos, né? Ah, Matheus, então quanto você vai ter? Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rebater essa impedância do secundário para o primário, que eu já sei que ela vai dar o mesmo valor. Então, se eu fizer um circuito equivalente, ele vai ver isso aqui, ó. Uma resistência de 1,5K, mais uma resistência de 1,5K, em uma tensão de 12 volts, ok? Simplesmente rebati aquela resistência de secundário para o primário. Então, eu tenho aqui, ó, lei de Ohm, eu sei que o I1 vai ser igual a quê? 12 volts sobre 3K. Isso aqui vai me dar um I1 de 4 miliamperes. Beleza? Se o meu I1 é 4 miliamperes, o meu I2 ele é igual ao I1 vezes A. Ok? Então, meu I2 vai ser igual a 4 mili vezes o A que a gente calculou, que é 4,47. Vai me dar aí um I2 de quê? De 17,88.
miliamperes. E agora sim eu calculo a potência no secundário, né? Tinha esquecido aqui de fazer a queda na resistência interna. Potência no secundário ela é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Potência no secundário é igual... Tensão no secundário a gente já calculou, né? Que é 2,68 vezes 17,88. Potência no secundário aí, ela vai nos dar... Vamos calcular pela impedância, que é mais fácil para a gente. Aqui, ó. Vamos fazer essa aproximação aqui e calcular pela impedância. Então, P2 vai ser igual a impedância vezes I2 ao quadrado. A impedância é 75 ohms e o I2 ao quadrado é 17,88 mili ao quadrado. Vai nos dar aí uma potência do secundário igual a... Deixa eu só colocar essa folha aqui. R$ 23,98 miliwatts. Agora sim, a potência correta aí do primário, beleza? E agora eu tenho que transformar para a potência do secundário. Isso aqui é a potência do primário. Não, realmente, isso aqui já é a potência de secundário. Beleza. Então é isso aí, ó. Nossa potência de secundária é igual a 23,98 miliwatts. Ok? Que é justamente o que ela está pedindo, né? Potência de secundário. Então tá ok. É isso aí. Nós acabamos aí de realizar aí esse exercício 2.10. Com isso, nós fechamos a nossa lista parcial 2, né? Todos os exercícios foram resolvidos. Lembrando que essa lista é para ser entregue até dia 8, correto? E aí esse vídeo será disponibilizado para todos, né? No portal, ok? Até mais, pessoal.